Justiça Eleitoral. Para mediar este painel, eu chamo o professor, decano da ESPM e também associado do campi, Emanuel Públio Dias. E também para participar desse painel, a doutora Luísa Portela, que é mestre em Direito e também membro da Abradep. Além também do jornalista responsável pela comunicação da NJ, Hélio Gama Neto. E também o coronel reformado da PM, José Vicente da Silva Filho. E para fechar o nosso painel, Abel Lumer, associado do campi. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bom dia. Em primeiro lugar, quero agradecer ao campi o convite para mediar esse honroso painel de tanta gente boa. É um prazer duplo para mim estar aqui como associado do campi e professor da ESPM, para poder receber tantos colegas conhecidos e tantos colegas não conhecidos que a gente se reconhece pela conversa, pelos problemas e pelo objetivo de podermos nos profissionalizar de uma maneira cada vez melhor. Esse painel é um painel que se tornou necessário, infelizmente. Nós somos profissionais que trabalhamos a nossa matéria básica, nosso combustível, que também é o combustível da política, é a informação. Nosso compromisso é produzir um discurso eficaz, mas principalmente também transparente e ético. E para isso a gente precisa trabalhar com liberdade e segurança. Não é o que vem acontecendo. Eu vou pedir licença a vocês porque eu não consegui decorar todos os números. O Observatório de Violência Política e Eleitoral da Universidade Federal do Estado do Rio registrou, no ano passado, até setembro, 455 casos de violência contra lideranças políticas entre janeiro e setembro, como eu disse. Apenas durante o período eleitoral foram registrados 328 casos de violência, incluindo nesses casos 62 tentativas de homicídio e 26 homicídios consumados. Nós vimos que nesse estudo, que é um estudo que eu até recomendo, é só entrar nesse site do Observatório, a maior parte dessa violência se dirige aos candidatos, aos políticos de exercícios, obviamente. E isso nos atinge na medida em que nós, os profissionais de marketing político, são as pessoas que estão mais próximas do candidato, são os formuladores dessa narrativa e tem um protagonismo em que a imprensa os reconhece e eles se tornam, portanto, alvo dessa violência em paralelo e até explicitamente. Chegou ao campo vários casos, alguns narrados, conhecidos e veiculados pela imprensa. Muitos outros casos foram contados em confidencialidade de violência contra o profissional, contra membros da equipe. E isso, enfim, isso impede que a gente possa trabalhar, isso impede que o livre discurso da informação possa acontecer. Então, esse debate ele acontece sobre esse aspecto da sua urgência
e da sua necessidade de ser uma espécie de um aviso e, ao mesmo tempo, um pedido de solução para que isso possa acabar. Principalmente quando a gente vê que alguns casos de violência podem evoluir até para as mais altas autoridades desse país, como a gente ficou tendo conhecimento recentemente. Então temos aqui um painel de especialistas, de gente que entende muito mais do que eu sobre esse assunto. Eu quero chamar, em primeiro lugar, a Luísa Portela, que é uma jurista e pretende nos dar uma visão mais sistêmica de como esse processo de violência se instaurou dentro do processo de marketing e comunicação política e campanhas eleitorais. Bom dia novamente. Agora não como representante da Bradep, mas como Luísa, eu gostaria mais uma vez de agradecer ao campo pelo espaço, pela oportunidade de trazer outros profissionais de outras áreas para discutir a comunicação. E agora há pouco eu estava falando com um CACO associado e eu brinco, né, que nós, advogados que trabalhamos na campanha com a equipe da comunicação, a gente só não dorme juntos porque a gente não dorme durante a campanha, né? Então a gente fica acordado junto o tempo todo e a gente acaba se aproximando e mesmo assim são mundos bastante diferentes e separados e que existe ainda uma grande parede entre os juristas que falam difícil, que querem complicar as coisas e que adoram falar um não para a comunicação e o pessoal da comunicação política que tem aquelas ideias maravilhosas. E agora há pouco, na mesa anterior, eu ouvi falar até do efeito Topázio. Eu sou de Florianópolis, então eu vivo o efeito Topázio todos os dias, mas eu acho que é muito interessante, muito importante a gente fazer essa intersecção e essa comunicação. Então, para não me alongar, que a gente combinou que cada um ia ter 5, 7 minutos de fala inicial, eu pensei em trazer 3 pontos de violência que eu acho que são necessários a gente discutir para uma democracia, né, enfim, pensando numa democracia saudável. E antes de falar necessariamente desses 3 pontos, só trazer o porquê que a violência como um todo, ela afeta a democracia. Eu pesquisei durante o mestrado a questão da desinformação e a desinformação, como a desinformação afeta a democracia. E nessa pesquisa, a gente identifica o discurso de ódio como um fator relevante. E esse discurso de ódio, ele vem afetar a democracia como um todo justamente porque acaba alterando a liberdade de voto. E o painel anterior sendo eu acho que o campo teve além de tudo, teve uma ideia brilhante de montar os painéis e os temas super atuais e correlatos, porque o painel anterior falava em forma de a formação do voto, e é isso, né? A gente precisa pensar que o voto ele tem que ser livre e ele tem que ser autêntico para a gente ter essa democracia. E quando a gente traz a violência para dentro do processo político, a gente acaba afetando esse voto. E a gente pensa um pouco mais atrás, a questão do Cabresto lá atrás, que não existia liberdade de voto, existia em tese um voto secreto sem nenhuma liberdade. Por quê? Porque havia uma violência naquela época, no formato de Cabresto, para que as pessoas votassem em determinada candidatura. Hoje em dia, e pensando especificamente na eleição de 2024, sendo uma eleição municipal, sendo uma eleição em que as candidaturas elas estão muito mais próximas do eleitorado e essa paixão ela aflora, e junto com a paixão essa ideia de que eu preciso defender o meu posicionamento. Isso também foi falado no painel anterior, da questão de que muitas vezes a gente sai da polarização de ideias, mas daquela concepção de que eu preciso estar certo e para eu estar certa você precisa estar errado. Então entra nesse debate, nesse duelo
numa campanha municipalizada em que tudo é muito mais próximo e tudo é muito mais fervoroso, vamos dizer assim. Então, o professor Emanuel trouxe um dado da Unirio de violência. Foi divulgado também pelo Observatório da OEA um dado de janeiro a 1º de outubro de 469 atos de violência contra os políticos, e desses 469 atos, 35 terminaram em homicídios. Então a gente está falando de 35 vidas ligadas à política que foram perdidas em razão da política. A gente não está falando de um acidente de carro, a gente não está falando de um avião que caiu, não, a gente está falando de 35 vidas que foram perdidas em razão da política. Então isso é muito alarmante em pensar a violência concreta. E como esse ambiente violento, ele acaba sendo sentido não só na ponta, né, não lá longe, mas para quem vive a campanha propriamente. E aqui em São Paulo, a gente teve os 2 episódios que eu acho que foram lamentáveis e o país inteiro entristeceu por causa disso. Claro que alguns viraram meme, porque o brasileiro adora o meme, mas também, para além do meme, a gente precisa pensar efetivamente na lógica dessas situações, que foi a cadeirada e foi o soco que até o associado do CAMP, o Duda Lima, recebeu após um debate. Então a gente está falando de pessoas que trabalham na campanha, que estão realizando a sua profissão, estão exercendo a sua função, e não necessariamente porque tem um viés ideológico, não necessariamente porque querem estar mais certos do que o outro, mas porque são antagonistas. E a gente, hoje, o antagonismo ele acabou já ampliando de uma maneira em que a tolerância ela não existe para o diálogo. A segunda forma de violência é pensar efetivamente no crime organizado dentro da política. E, de novo, eu vou trazer um dado do Tribunal de São Paulo, aqui do Estado de São Paulo, pelo TRE, em que se estima que cerca de 80 candidaturas pelo Estado estão diretamente vinculadas ao crime organizado. E são candidaturas não apenas financiadas pelo crime organizado, mas representantes do crime organizado. Porque o financiamento, claro que ele existe, e, de novo, eu trago o relatório da OEA, em que fala que muitas campanhas elas estão sendo financiadas pelo tráfico de drogas, né, com dinheiro oriundo do tráfico de drogas, mas, efetivamente, a criminalização, a vinda do crime organizado para dentro da política e como que isso pode afetar as nossas organizações e as nossas instituições. Porque se a gente tem pessoas nas campanhas, candidaturas, inevitavelmente, em algum momento, a gente vai ter essas pessoas dentro dos poderes. E eu não estou querendo falar em criminalização da política, porque eu acho que isso é um grande problema que a gente enfrenta. Não é a criminalização da política, mas a política sendo caminho para o crime organizado. Então, é o segundo ponto que a gente precisa muito refletir e pensar o quanto que isso vai afetar a nossa democracia. O terceiro tipo de violência, e que eu cito a Sila, que falou mais cedo, da pesquisa em que ela está fazendo com um grupo de mulheres, que é a violência feminina, a violência política de gênero, em que as mulheres elas são afetadas por serem mulheres dentro da política. Então, não apenas por serem políticas, não apenas por serem mulheres, mas por serem mulheres dentro da política. E são vozes que são caladas, são vozes que são minorizadas, são vozes que, muitas vezes, ao defender uma postura um pouco mais firme ou de uma forma mais veemente, se tornam histéricas e daí por isso precisam ser contidas. E mais cedo também no painel anterior, estava se falando da estratificação, da diferença de votos. A gente pensa que 50 e tantos por cento do eleitorado hoje é feminino, mas na eleição de 2022 foram 18% de mulheres eleitas. Então, alguma coisa está acontecendo, e isso, claro, que eu falo da violência política de gênero, porque faz 3 anos que foi promulgada a lei que determina como crime a violência política de gênero, mas a gente tem que expandir
essa lógica de tolerância e essa lógica de violência, não só para o gênero, mas também para a questão racial, para a questão de homoafetividade, de ter um espaço da política democrático de inclusão e não um espaço de combate e de violência, porque no final das contas isso é antidemocrático e, querendo ou não, vai afetar a liberdade de voto e a forma como a cidadania resolve escolher os seus representantes. Então, num primeiro momento, seriam esses 3 pontos que eu tenho para trazer, e eu estou ansiosa para ouvir as demais considerações que eu sei que a gente já conversou um pouco antes e eu sei que vão ser muito ricas. Obrigado, Luísa. Antes de chamar o próximo panelista, vou trazer um outro dado aqui que corrobora o que você comentou com relação à violência das mulheres. De todos os casos analisados pelo observatório, 31% eram contra mulheres, que é um número muito maior do que o número de candidaturas, um número muito maior do que o número da presença de mulheres na política, ou seja, quase o dobro desse número que você comentou. Então, isso fica muito claro de que existe uma... Na verdade, assim, talvez o processo político ele exacerba um tipo de violência que já está na sociedade e a dificuldade que ainda existe para a aceitação da mulher em todos os papéis possíveis que ela pode como cidadã. Bom, nós temos aqui a sorte de ter um especialista, um estudioso de assuntos de segurança, a partir de sua experiência na Polícia Militar de São Paulo, que é o Coronel José Vicente. Ele vai nos trazer também uma visão dos seus estudos, que são baseados no que ele viveu, na realidade do que ele encontra ao longo de todos esses anos. Por favor. Obrigado, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Uns 30 anos atrás eu fiz um curso de especialização aqui na SPM e tinha feito um mestrado em Psicologia Social aqui na USP. E na Psicologia Social me chamou muita atenção, estudei muito, tive muita disciplina abordando a questão da violência humana. A violência explícita ou a violência simbólica, vou mencionar rapidamente aqui. Essa questão da violência e abordagem política, abordagem de campanhas eleitorais, tem 3 pontinhos que eu gostaria de mencionar, também repetir os 3 pontos aqui. Um deles é o tratamento que as campanhas dão em relação ao fenômeno da violência, como ela é percebida pelo eleitorado. Essa violência não é exatamente o tema aqui do nosso painel, mas é um grande transtorno para os marqueteiros, desculpa a expressão, porque como dosar para os candidatos o enfrentamento da violência que as pessoas reclamam? Reclamam no sentido mais do medo que sentem. O nível de apreensão de medo, até medido pela Quest recentemente, de Salvador e de São Paulo, é praticamente o mesmo, quando 80%. Só que a violência em Salvador é 12 vezes maior do que a violência aqui em São Paulo. Essa é uma outra questão, merece um debate à parte. Um outro ponto que eu gostaria de mencionar, foi aqui já citado, é que a violência explícita contra as pessoas que estão envolvidas no processo político eleitoral, ela vem aumentando. Os registros anotados da última campanha são praticamente mais que o dobro do que nós tínhamos no passado, 2020. Isso é muito preocupante, porque se está aumentando, significa que aquilo que há de mal no processo político, eleitoral, nas campanhas dos candidatos, eles têm uma enorme influência sobre o público que está mais perto, até mais distante, através da televisão, da internet, das mídias sociais. Mas isso está extremamente preocupante, porque nós não estamos vendo medidas a serem adotadas para isso. É claro, é perceptível que há uma necessidade de que os tribunais regionais eleitorais precisam se associar com as estruturas policiais de cada estado para fazer um diagnóstico do andamento desse comportamento perigoso para as pessoas e para o próprio processo político eleitoral. As polícias já detêm hoje sistemas de varredura de internet para conseguir verificar certas palavras, expressões, etc., onde estão até pessoas, as redes que são abertas naturalmente, que possam estar indicando necessidade de algum tipo de intervenção.
não dá para simplesmente reagir aos fatos que acontecem, uma pessoa agredida, uma pessoa que acabou sendo assassinada. Nós já temos um histórico de polícia que só reage aos fatos, não consegue reduzi-los, né, os fatos mais violentos, não consegue impedir que eles aconteçam. O papel de toda a estrutura de polícia, seja militar, seja civil, seja federal, é naturalmente cuidar dos fatos, dos dados, das evidências para limitar, se não impedir, que os fatos funestos aconteçam em qualquer ambiente, perdendo pessoas, eventualmente instituições que estão no meio desse tiroteio político. É importante lembrar, nesse aspecto, que nós não temos esse diálogo entre os profissionais. Os candidatos, inclusive, seria bom ter um contato com as estruturas de segurança de cada localidade para verificar quais são as possíveis ameaças, assim como as polícias devem tomar cuidado, eventualmente começar a ampliar a oferta de segurança para os candidatos mais vulneráveis, para impedir que essas coisas piores aconteçam. Né? E isso nós não temos. Morreram 30 pessoas? Não, disse que foi só 14. É uma calamidade. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo, tem a violência no esporte, talvez a mais violenta do mundo, que mata pessoas, incrivelmente, num processo de escolha de candidatos para cargos públicos. Nós temos aí uma violência inacreditável, principalmente aquela mais próxima do cidadão, que são as candidaturas municipais. Mas é importante também mencionar que a gente observa aqui, já foi também colocado, que o nosso processo político, esse clichê, discurso do ódio, ele se aplica muito nessa questão. Nós usamos e abusamos daquilo que tem no mundo inteiro, com certeza, a ideia de desqualificar, difamar o outro candidato, ou simplesmente agredir diretamente. Pelas mais variadas formas, não precisa dar soco em alguém, dar cadeirada em alguém. Mas o discurso do ódio, ele vem nessa forma de desacreditar. Colocar todo momento, boletim de ocorrência da mulher, candidato Nunes, do prefeito Nunes, é para descredenciar, para dificultar o acesso dele a cargo público. Isso é uma violência política. E nós não estamos tomando o devido cuidado com essa questão. É extremamente importante que os que estão desenvolvendo as candidaturas, aquela mensagem que a presidente do Tribunal Superior Eleitoral faz toda a eleição, ela tem que ser desdobrada em ações para ir desarmando. Convidar, né, os especialistas em marketing político, vamos desarmar isso. Nós percebemos que mesmo os candidatos que usaram e abusaram da argumentação agressiva, eles acabaram perdendo pontuação com isso. De repente, um candidato, né, mais suavezinho, não tinha tanta presença de palco, etc., ganhou a eleição em São Paulo. Claro, uma série de fatores envolvidos aí. Mas é perceptível que o discurso do ódio, e às vezes transparece do nosso dia a dia. Tem até uma senhora respeitável, né, mandou um bilionário americano tomar naquele lugar. Caramba, essa é uma demonstração, nós fazemos isso no nosso dia a dia. Mas enquanto está na brincadeira de futebol, né, dona fulana, vai tomar não sei na onde, isso faz parte até da descarga emocional do nosso dia a dia. Quando isso vai transformando em ações efetivas de agressão, é necessário começar a desarmar. E essa é uma responsabilidade, naturalmente, quem está envolvido profissionalmente nas campanhas precisa colocar na sua agenda de trabalho. Como desarmar essas bombas que nós estamos acendendo os pavios. Né? Certo? Por enquanto, é isso. Obrigado, Zé Vicente. É muito bom trazer isso e principalmente saber que as campanhas poderão contar com esse apoio de inteligência e apoio tático dos órgãos de segurança, se for necessário. E essa integração que você propõe me parece muito interessante. E talvez, Bruno, a gente possa, para a próxima já, tentar estabelecer esse canal para que, se a coisa continuar nesse crescendo que vai, talvez a gente precise efetivamente desse tipo de apoio. Né? Bom, nós vamos ouvir agora o representante da Associação Nacional de Jornais, o Hélio Gama, porque
se há uma categoria próxima, muito próxima à nossa, e não por acaso muitos de nós viemos do jornalismo, são exatamente os jornalistas que há muitos e muitos anos vêm sofrendo todo tipo de agressão e violência. Não por acaso, são os propagadores da informação. Na verdade, quando antigamente a polícia ditatorial de Vargas entrava nas redações e que arrebentava todos as máquinas e até machucavam os jornalistas, um desses jornalistas, me ajuda a lembrar quem que teve a mão machucada e disse assim: eles pensam que eu escrevo com os dedos. Quem foi isso? Foi um jornalista que falou: eles pensam que eu escrevo com os dedos. Nós vamos ouvir o Hélio Gama Neto, e ele traz também uma outra importante consideração que a gente pode discutir aqui, que é a violência quando ela se torna introjetada dentro do próprio comunicador. Essa percepção de violência que falou o José Vicente, ela produz no comunicador um efeito muito danoso, que é o da autocensura. E nós vamos ouvir isso também de você. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Manuel. Obrigado ao CAMP, a oportunidade da NJ vir aqui junto a vocês e defender a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, e com isso a democracia. Eu acho que eu poderia repetir vários dos números, das informações e dos conceitos que foram ditos aqui pelos três participantes iniciais, mas eu só queria lembrar que a gente só tem essas informações e pode discuti-las porque a gente tem liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Sem isso a gente não estaria aqui conversando, e sem isso não haveria marketing político saudável, né? Então, marketing político saudável, ele só existe numa democracia, e a democracia só existe com liberdade de expressão e liberdade de imprensa, né? Essa é a principal bandeira da ANJ, que é a Associação Nacional de Jornais, é uma entidade já tradicional no Brasil. Nós temos 100 associados espalhados por todas as regiões do país. E há dois conceitos que eu queria colocar aqui em relação à violência e a relação com o jornalismo. O jornalismo tem a responsabilidade de noticiar, informar, escrutinar esses dados, essas informações todas sobre violência no cotidiano, no marketing político, nas eleições e antes do período eleitoral também, na vida política brasileira. E com isso para isso é preciso técnicas jornalísticas apuradas, é preciso de jornalistas, é preciso cada vez mais de tecnologia. Eu estou vindo de uma série de 2 dias com reuniões com o Google, e eles têm apresentado ferramentas fantásticas que são capazes de analisar milhares de documentos que o jornalista sozinho não consegue fazer. Então, cada vez mais a tecnologia vem auxiliar o jornalismo também, né? E aí, sobre tecnologia, eu queria dizer que se a tecnologia é um meio que traz progresso e traz vantagens para o próprio jornalismo, ele também nos traz preocupações, né? Uma coisa que se falou aqui, a doutora Luísa falou bastante, do discurso do ódio, né? A gente tem desinformação e discurso do ódio, que são o que a gente chama de efeitos colaterais das mídias interativas, né? E nós, do jornalismo, que tem endereço, tem lá o seu publisher, o seu editor, endereço, telefone, e-mail, responsabilidade, responde a leis impostas no país. Nós temos hoje uma assimetria em relação às grandes empresas de tecnologia, as mídias interativas. Elas funcionam como publishers, como veículos de comunicação, publicando informação e opinião, mas não querem se responsabilizar por esse conteúdo publicado. Nós entendemos na NJ que a gente precisa de simetria, a gente precisa que as redes sociais sejam
reguladas, tal como é o jornalismo. Isso não é necessariamente uma regulação externa, pode ser uma autorregulação, né? A gente está aberto a essa discussão. Um outro problema que vem da tecnologia, e aí passa por uma questão fundamental para a democracia e para as liberdades, que é o fortalecimento do jornalismo. Hoje, nas redes sociais, a desinformação e o discurso de ódio, eles são poluição. Eles funcionam como uma poluição de plásticos jogados no mar, que a gente convive tanto hoje. E no nosso entendimento, o melhor antídoto contra isso é o jornalismo. E para isso, o jornalismo precisa sobreviver. Como o modelo de negócio das empresas de tecnologia tirou a publicidade do jornalismo, hoje nós temos muito mais receitas via leitores, assinaturas, participação dos leitores, enfim. Nós entendemos que para combater esse efeito colateral da poluição e fortalecer o jornalismo, que é o principal despoluidor disso, nós entendemos que as empresas de tecnologia têm que pagar pelo jornalismo, pelo conteúdo que é usado por elas, que é publicado por elas nas suas plataformas. Uma outra preocupação que a gente tem é com a violência física mesmo e a violência virtual. Nas eleições municipais, onde já falaram que onde as pessoas estão mais próximas dos candidatos e mais próximas da eleição, a gente teve só em setembro, no período de setembro, por uma coalizão de entidades, da qual a RJ não faz parte, mas de entidades importantes, como a Abrage, eles identificaram 40 mil, só em setembro, 40 mil ataques virtuais a jornalistas. E são jornalistas famosos, jornalistas da Globo News, do Jornal do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, intimidando esses jornalistas. E aí é o que fala o Emanuel, esse tipo de intimidação leva à autocensura, e a autocensura nos cala, né? É mais uma forma de nos censurar. Então a gente tem que controlar isso, tem que combater isso. E em relação ao que a doutora Luísa falou, a maior parte das agredidas por esses ataques foram mulheres, foram jornalistas mulheres. É uma coisa que você vê como reflete também na nossa área. E por fim, eu queria falar sobre uma preocupação de institucional. A gente tem muita preocupação com a censura judicial. A gente tem, historicamente, no Brasil, um guarda-chuva, uma proteção muito grande no STF às liberdades de imprensa e liberdade de expressão. Ao contrário do que acontece nas primeiras instâncias. Nas primeiras instâncias, a gente vê muita censura, casos como, por exemplo, o da Gazeta do Povo, de 2016, do Paraná, que publicou uma matéria sobre os salários dos juízes estaduais, e os jornalistas, 5 jornalistas do jornal foram perseguidos pelos magistrados com processos em várias comarcas, em inúmeras comarcas. Eles tinham que ficar se defendendo dessas inúmeras comarcas. Não tinham tempo para trabalhar e também tinha um problema econômico, né, para se defender. Esse é um processo que está tramitando no STF e nós conseguimos já várias vitórias e vai terminar bem, vai terminar a favor do jornalismo. Mas a gente vê com preocupação no STF uma decisão deste ano que envolve o Diário de Pernambuco, um dos jornais mais antigos do país, em relação a uma entrevista dos anos 90. Nesse processo, o plenário do STF decidiu que os jornais, os veículos de comunicação, os veículos de notícia, teriam que ser julgados também, processados também, pelo crime cometido pelo entrevistado. Então, se numa entrevista, um entrevistado vai lá e faz uma calunia, injúria alguém, o jornal ou outro veículo de comunicação também seria condenado ou criminalizado, envolvido no processo. Várias entidades como a NJ, a Abrage e outras se movimentaram bastante em relação a isso. Foi decidido em plenário isso, mas a gente conseguiu já uma alteração na tese e está em processo, também está tramitando no STF, e a gente acha que vai terminar também favorável ao jornalismo,
com uma ressalva de que isso só vai acontecer se houver negligência ou má-fé do veículo noticioso, né? Então, esse é um pouco da nossa preocupação em relação à liberdade de expressão, liberdade de imprensa, que eu acho que é fundamental para o marketing político. Sem isso, o marketing político não existe. Ok. Só continuar com você um minuto. Essa tese da corresponsabilização, que obviamente o jornal não pode se responsabilizar pelo que diz o seu entrevistado, quando isso acontece nas redes, os tribunais têm tentado responsabilizar a ele. Mas nesse caso, ela pode atuar a posteriori, simplesmente retirando a informação e não o faz. É assim? Sim, é assim. E há também uma discussão no STF sobre a possibilidade de acelerar e de responsabilizar mais as empresas de tecnologia em relação a crimes, né? Isso é uma coisa importante. Não é liberdade de expressão. Nós não queremos que haja cassação à liberdade de expressão, ao direito de falar, né? Ao expor suas ideias. Nós queremos apenas que não haja crime, né? Então, por exemplo, uma afirmação racista, né? Ela é crime, né? Ela não pode estar ali. Um incentivo à agressão, uma ameaça à vida de qualquer pessoa. Isso é crime, em qualquer lugar. Crime fora da rede é crime na rede. Agora, é um tema bastante polêmico e que merece ser muito discutido com profundidade, porque os limites às vezes são tênues, né? Antes de passar a palavra para o Abel, eu recebi aqui da Cila Schumann a informação que o jornalista a quem me referia, daquela frase, eles pensam que eu escrevo com os dedos, é o Antônio Maria, um lendário jornalista do Rio de Janeiro do século passado. Nós vamos ouvir agora o Abel, que é um associado ao campo, um profissional do campo, do dia a dia das campanhas, e que tem ainda uma qualidade superior. Ele é radeiro, como eu, isso não é para qualquer um. Então, ele vai nos contar como que essa violência chega lá, o que for possível, o que for... e o que você conhece e como as campanhas têm reagido a isso. Obrigado, professor. Obrigado, Bruno, pelo convite. Parabéns pelo evento, está lindo, impecável. A Kathleen também, que não está aqui, eu dou os parabéns para ela. Esses eventos são fundamentais. Eu conversei agora, Bruno, com um jovem de 20 anos que falou que é assessor do deputado do Rio de Janeiro e falou, cara, como é que eu cresço na profissão? Eu falei, cara, você está no lugar certo. São esses eventos que vão fazer você crescer na profissão. Você vai ter contato com gente que você não tem contato através das redes. O Lula Guimarães, um dos maiores profissionais do país, ele não está no Instagram produzindo conteúdo, você vai ter contato com o que ele pensa aqui, sendo entrevistado pela Cila, falando as ideias. Então é muito importante, esses eventos fazem parte fundamental para a nossa profissão, para a democracia como um todo. Eu acho que o primeiro desafio, sob o ponto de vista de comunicação, professor, a gente tem que separar o que é a violência endêmica que assola o país hoje do que é violência política de fato. Eu tive já o privilégio de fazer campanhas em todas as regiões do Brasil. Em 2016, eu fiz a minha primeira campanha na Baixada Fluminense, que é uma região muito violenta do Rio de Janeiro. Tive a sorte de fazer essa campanha sob a tutela do mestre Cacá Colonese, aprendi muito nessa campanha. Mas ali foi um laboratório de várias dimensões, mais da violência. A partir desse ano, a gente venceu essa eleição e aí a gente continuou trabalhando muito nessa região. E a partir desse ano eu tenho uma triste recomendação que eu tenho que fazer para a minha equipe, toda a campanha que começa. É triste de verdade. Eu tenho que falar, a prioridade é a sua integridade física. Se você estiver num lugar e for cair a pauta, e você não conseguir cobrir o evento, porque você está se sentindo ameaçado sob qualquer forma, pega o motorista, pega o carro e vai embora. Isso em todas as cidades que a gente faz naquela região. Então é traumático isso. Mas eu acompanhei também alguns crimes cometidos nessa região, que foram crimes contra políticos, mas que não tinham uma motivação necessariamente política. A motivação era financeira. O cara se colocou entre um objetivo financeiro de um miliciano, e aí ele foi lá e matou o vereador porque
ele estava lá entre o dinheiro que o miliciano achava que tinha que ganhar e o agente do crime. Então a gente precisa entender ali o que é a violência sistêmica e o que é a violência política. Mas trazendo para a área de comunicação, toda vez que acontecem eventos de grandes proporções, eu tento fazer uma reflexão sobre o meu papel como indivíduo nesse ecossistema. E aí depois, sobre o papel da organização que eu faço parte, ou do contexto que eu estou inserido nesse ecossistema. E essa reflexão que eu queria trazer aqui hoje. Qual o papel do marqueteiro político, e não tem nenhum tom depreciativo em chamar de marqueteiro, qual o papel do marqueteiro político na violência, no discurso de ódio, na propagação de fake news? Por exemplo, acho que está todo mundo na mesma página aqui, quando a gente fala que fake news é uma das maiores chagas da comunicação, do marketing político, da política nos dias de hoje. Mas será que a gente não está sendo seletivo na classificação do que é fake news? Será que uma fake news que nos interessa, a gente não usa aquele eufemismo meio cínico de chamar de imprecisão? E quando é uma fake news que nos prejudica, a gente vai para cima e pede regulação e fala e quer punição? Será que a gente não está sendo meio seletivo a isso? O discurso de ódio, eu quero fazer uma volta passada, porque esse discurso de ódio não nasceu em 2018, ele já vem de muito tempo. Em 2014, teve um episódio que me deixou horrorizado e o mercado reagiu com indiferença que também me deixou horrorizado. Uma das maiores blogueiras políticas do país naquela época, eu não vou finalizar a discussão, ela fez um tweet, ela tinha um alcance enorme no Twitter, ela fez: você conhece alguém decente que vota em fulano ou beltrano, não vem ao caso quem seja, porque os dois polos agem da mesma forma, porque eu só conheço lixo humano. Ou seja, ela estava trazendo para ela todo o monopólio da virtude, das boas intenções, e quem discordava dela era basicamente lixo humano. Uma ofensa, um discurso de ódio muito, uma literatura muito elevada, dado ao alcance dela. Ah, Bel, mas isso pode ser um episódio isolado, foi uma pessoa que falou. Aí entra a nossa responsabilidade. Ela foi retweetada por políticos em mandato, por candidatos que estavam sendo mentorados por profissionais de marketing político, que acharam aceitável não só a fala dela, de chamar de lixo humano quem não concordava, quem não votava no candidato dela, como chancelaram, através de um retweet, que nada mais é do que uma chancela, essa opinião extremista. Então, será que a gente não está fomentando esse discurso de ódio, quando ele nos parece legítimo, quando ele está do nosso lado do campo ideológico, dos nossos interesses ali, da campanha, até onde a gente pode ir? Eu fiz uma eleição esse ano, numa cidade complicada também, e aí um amigo me ligou, falou: Bel, o cara que vai concorrer com o teu candidato me ligou, querendo me contratar, o que você acha dele? Eu falei: cara, eu conheço bem, uma região que eu conheço muito bem, o cara é miliciano. Ele falou: tudo bem, mas ele paga? Cara, não sei se paga, assim, nunca passei orçamento para ele, né? Assim, eu acho que a gente tem que traçar uma risca de giz no chão e ver até onde é aceitável a gente prosseguir com o nosso trabalho, até onde a gente pode ir. E eu não estou propondo aqui um mundo espoliano, onde a gente vai se abraçar e cantar Imagine junto, todo mundo saudando o pôr do sol. Não é nada disso. Claro que vão ter animosidades, claro que vão ter discursos um pouco mais contundentes, mas até onde esse discurso pode ir? E eu quero propor uma nova volta ao passado. Bruno, me corrija se eu estiver errado, eu acho que foi em 2008 que o John McCain, do Partido Republicano, ele estava fazendo um evento e uma senhora perguntou para ele, foi 2008, né? Ele perguntou para ele, comentou com ele, eu falei: eu não confio no Barack Obama porque ele é árabe. Ele interrompeu a fala da senhora e falou: não, a senhora está enganada. O Barack Obama é uma pessoa decente, um americano decente, pai de família, cuja a persona política eu tenho muitas discordâncias, mas ele não é árabe e ele é uma pessoa decente, é um americano decente. E a reflexão que eu queria trazer, para finalizar essa parte da fala: onde a gente perdeu essa honestidade intelectual? Em que momento a gente perdeu essa dignidade de trazer a verdade para as campanhas como um elemento, como um ativo político? Eu acho que a gente precisa pensar um pouco disso na nossa responsabilidade como marqueteiro, como agente de comunicação, o nome que seja, não nos isentar porque a gente acha que a gente está do lado certo da história, porque do outro lado tem uma pessoa com a mesma convicção, com a mesma certeza, que ela também está do lado certo da história. Obrigado a Deus. Isso me lembra que na
aquele capítulo que eu escrevi no livro do Campo sobre marketing, uma das coisas que está lá, um dos compromissos éticos e um dos fundamentos da ética é a liberdade não, a obrigação que você tem de poder escolher entre o que é ético e o que não é. E eu dizia, se você tem dúvida, não vá. Não vá, não vá. Simplesmente, quer dizer, você tem essa liberdade de não fazer. E se você vai, você sabe o que está fazendo também. Bom, esse painel tem uma segunda vertente de observação, que são os crimes eleitorais propriamente ditos. Então, eu pergunto aos nossos dois especialistas que a gente tem aqui no painel, a Luísa e o Zé Vicente, o que é efetivamente um crime eleitoral, né? Não a violência de que a gente vem falando, e como ele vem crescendo ou não, e como isso está regulado dentro do sistema jurídico brasileiro em relação às campanhas políticas, o crime eleitoral especificamente. Bom, esse tema é mais do doutor aqui, porque a perspectiva do crime geral, se matar alguém, se é um candidato a prefeito ou não, é um crime normal, né? O Bel até falou dos problemas da Baixada Fluminense, talvez tenha o maior recorde aí de candidatos assassinados no país ao longo da história. É uma coisa absurda, é uma região muito violenta do país, inclusive, na Baixada. Mas isso, o pano de fundo por trás disso, ele mencionou aqui áreas que são dominadas por milícia. Existe uma favela no Rio de Janeiro, Rio das Pedras, tem 55 mil pessoas, ela é dominada por uma milícia. Foi a primeira milícia do Rio de Janeiro. Hoje tem umas 40 milícias lá. E o Comando Vermelho está entrando em guerra porque ele quer assumir aquele local. Então, esse ambiente, quando chega o período eleitoral, a movimentação eleitoral vai trafegar nesse lodaçal aí. E não se pode dizer que é crime político. Apenas a política acaba sendo influenciada pela violência que está nesse território onde as disputas políticas acontecem, né? O crime especificamente político tem uma outra conotação que a doutora aqui pode falar com mais propriedade do que eu. Então vamos lá, tentando não trazer para o juridiquês, mas tentando dar um panorama geral. Imagino que todos saibam que o crime, ele só é crime se ele está disposto em lei. Então, e a gente tem duas formas, não digo duas formas, a gente pode separar em dois tipos de crimes. Os crimes gerais, que estão lá no Código Penal, e os crimes eleitorais, que estão no Código Eleitoral. Muitas vezes, esses crimes, eles acabam se repetindo. Então, existe o crime de injúria normal e existe o crime de injúria eleitoral. Existe o crime de... Mas existem os crimes que não são condizentes, como o crime de captação ilícita de voto. Então, a compra de voto, ela acaba se caracterizando como um crime. Então, existem os crimes que são particularmente eleitorais, que estão diretamente ligados ao processo eleitoral, como a captação ilícita de voto, o caixa 2, agora a violência política de gênero, existem esses, a boca de urna, porque, e um parênteses, não é uma violência, mas é um crime eleitoral, né? Porque no dia da campanha todo mundo sabe que não pode pedir voto. E esses tempos eu estava com um cliente que estava distribuindo santinho, falou, mas eu só estava distribuindo santinho. Eu falei, mas meu bem, isso é crime. E lá foi ele fazer uma audiência perante o Ministério Público Eleitoral e o juiz eleitoral, porque ele estava distribuindo santinho no dia da eleição. Então, os crimes eleitorais, eles não necessariamente trazem essa pecha de violência como a gente conhece, mas são crimes, são situações que elas foram contextualizadas e foram pensadas no intuito de proteger a democracia. Então, a gente pensar que no dia da eleição foi definido que não se podia fazer campanha, não se podia abordar o eleitorado próximo ali ao colégio eleitoral, porque aquilo ali poderia afetar a igualdade do pleito, enfim, e poderia causar uma anomalia. Então, aquilo ali foi definido como um crime, não por ser violento, mas porque ele tem um princípio jurídico, enfim, um valor jurídico que tem que ser resguardado. Então, Emanuel, acho que a gente tem que pensar nessas duas diferenças. A gente tem muita violência
hoje em dia e que não necessariamente existe um tipo penal específico, né? Então, porque a gente não vai encontrar um tipo penal específico de dar cadeirada. Mas a gente sabe que a cadeirada, ela acaba, se gera alguma lesão corporal, ela se enquadra num crime. E existem crimes eleitorais que eles estão ali para proteger a democracia, mas não necessariamente eles têm uma violência intrínseca a eles. Porque o painel, né, ele tem essas duas vertentes, a violência e os crimes, mas a gente tem que pensar que que o principal objetivo do painel é como a gente vai fortalecer a democracia. Então, pensar que os crimes eleitorais, eles estão ali para tentar proteger o sistema e, enfim, judicializar, trazer algum tipo de giz, né, de linha de giz ética e moral, para que a gente consiga fortalecer a democracia. E a justiça eleitoral, ela vem justamente nesse papel de tentar fiscalizar a eleição, fiscalizar a campanha, para que isso ocorra de uma maneira saudável e minimamente violenta e com a mínima incidência de crimes possíveis, né? Muito bacana isso, porque efetivamente eu lendo e participando, o Código Eleitoral, ele efetivamente o que ele quer defender é a rigidez do processo. Tanto é que a gente viu que muitos dos crimes que foram atribuídos ao governo anterior da República e a própria inelegibilidade do ex-presidente se deveu a um crime eleitoral. Quando ele colocou em dúvida o processo que estava em curso para a escolha do novo presidente. Então, isso eu acho que é um exemplo muito claro de como a legislação defende também a democracia. Isso. E talvez seja interessante, e de novo, não quero trazer o juridiquês, não quero descambar o evento da comunicação para o direito eleitoral, mas fazer essa diferença, e que no painel anterior estava se falando se Marçal será possivelmente candidato na próxima eleição, e a gente tem que pensar também que dentro do processo eleitoral a gente tem duas situações que podem causar essa inelegibilidade, né? Os crimes, logicamente, porque qualquer crime que você seja condenado suspende seus direitos políticos, então, e também já tive um cliente em que ele foi condenado porque ele tinha há 15 anos se envolvido numa briga de bar e quebrado uma garrafa na cabeça de alguém, então assim, ele não pensava em ser candidato. 15 anos depois transitou o processo transitou em julgado e ele ficou com os direitos políticos suspensos. Por quê? Porque a Constituição prevê isso. Não tem absolutamente nada a ver com a eleição, não tem absolutamente nada a ver com a violência política, mas isso a Constituição prevê. Quem tem condenação criminal transitada em julgado tem seus direitos políticos suspensos. De outro lado, a gente tem ações que geram a inelegibilidade que não são crimes. Então, a condenação até agora do ex-presidente que causou a inelegibilidade dele não está diretamente vinculada a um crime. Aquilo ali foi uma ação eleitoral em que foi identificado um abuso de poder que causou aquela inelegibilidade. Então, percebe que a violência na política ela tem vários aspectos. O espectro ele é muito amplo, né? Ele traz uma violência que ela é basilar, ela é do sistema, como o Abel falou, ela está ali no ambiente, até como o coronel falou, que não necessariamente é política, mas ela está na política. Como a gente tem situações que são naturalmente, essencialmente políticas, e que elas acabam afetando a democracia e a rigidez do processo, mas sem ser um crime efetivamente. Então, a gente tem esse grande espectro que a gente precisa mapear, mas que no fundo envolve a violência, envolve a gente aprender como sociedade a tolerância e retomar esse diálogo para saber que o diálogo ele é saudável e sair dessa ideia de que sou eu contra você, para eu estar certo você tem que estar errado, e isso implica em a gente ser inimigos imortais, enfim, que vai gerar toda essa violência. Ok. Como, Abel, as campanhas estão se estruturando
porque a gente não é especialista, né? O código é muito bonito, muito legal, mas eles têm 200, como todo código brasileiro, tem 240 mil linhas, sublinhas, parágrafos e anexos e etc. Como as campanhas estão se organizando para ficar do lado de cada linha dos crimes eleitorais? Essa é uma pergunta difícil, professor, porque a resposta não é feliz. Eu acho que elas não estão. Na sua grande maioria não estão. E aí talvez seja culpa da legislação vigente. Hoje as multas impostas por delitos eleitorais que não tornam uma pessoa, um candidato inelegível, são muito baratas. Então, você paga R$5.000 para propagar uma fake news, aí você é obrigado a retirar e ela já fez o estrago que tinha que fazer. Está no orçamento de campanha. Eu acho que a gente tem que virar um pouco essa questão para punição como instrumento inibitório. Não pode fazer parte de um orçamento de campanha as multas que eu vou pagar por delitos que eu sei que são delitos. As linhas, às vezes, são meio tênues, a gente não sabe muito bem o que pode, o que não pode. Isso também é uma falha da legislação eleitoral brasileira. Eu, por exemplo, eu sofri esse ano, eu tive que tirar do ar uma publicação onde eu divulguei a pesquisa com votos válidos. E o Instituto não divulgou a pesquisa com os votos válidos, divulgou só com os votos absolutos. Mas é uma regra de 3 imbecil, né? Qualquer um sabe fazer essa conta. Não tinha nenhuma mentira, era só que eu usei os votos válidos. O juiz deu uma canetada e obrigou que a gente tirasse do ar essa publicação. Não teve multa, não teve nada. Mas eu acho que as campanhas ainda não foram provocadas suficientemente para se adaptarem a isso. E aí vai uma questão moral de cada candidato, de cada coordenador de campanha. E eu tenho uma história assim feliz para contar. Eu não lembro exatamente o ano, mas a gente está fazendo uma campanha para candidato no interior do Rio. E a gente viu que o prefeito em exercício, a gente era oposição, o prefeito em exercício tinha superfaturado um remédio caríssimo para o filho de um apoiador dele. Era um remédio muito específico. Ele não só burlou a licitação ali, o processo para dar o remédio lá para o filho do apoiador dele, como ele superfaturou esse remédio. E a gente foi falar com a filha do candidato, falou, aconteceu isso, 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 a gente preparou essa peça aqui. Ela virou para mim e falou, ela não solta. Não solta. Eu sou filho de política, sou filha de política, a gente já sofreu ataques familiares muito graves, muito feios, isso causa um drama, vai causar um drama na criança, que não tem nada a ver com isso, ela vai ser provocada na escola, as pessoas vão xingar, os coleguinhas vão xingar, vão provocar, a gente não está mentindo em nada, não tinha nenhum tipo de fake news nisso, mas ela, como filha de candidato, com a anuência do candidato, decidiu não publicar. Então, acho que as campanhas dependem muito mais do aspecto moral do candidato e do coordenador do que um estabelecimento jurídico que realmente doa na campanha, ou que torne a pessoa inelegível dentro das regras claras, ou que o orçamento, ou que a multa não seja parte de um orçamento de campanha, porque qualquer um que coordenou uma campanha majoritária hoje sabe disso, que as multas fazem parte do orçamento de campanha. Quando você liga para advogado, pode publicar isso? Não, não pode. Tá bom, qual é a penalidade? Multa de 5 mil. Você vai lá e publica. Então, eu acho que as campanhas precisam ser provocadas a se adaptar a regras mais rígidas no sentido de inibir crimes, mais flexíveis na liberdade de expressão, mais rígidas e mais penosas, mais doídas no sentido de inibir esses delitos eleitorais. Obrigado. Nós vamos abrir para perguntas daqui a pouco. Eu quero antes passar uma última provocação para o Gama. O Observatório classifica como crimes ou violências semióticas um tipo de violência que envolve a utilização de símbolos, imagens ou discursos que desumanizam ou marginalizam indivíduos com o objetivo de minar a sua legitimidade e participação na esfera política. É uma definição bonita do cancelamento, né? Como é que isso é tratado entre os jornalistas e a Associação Nacional de Jornais, que muitas vezes é o combustível para esses crimes semióticos? Obrigado, Manuel. Eu acho que eu vou te responder pegando algumas coisas que o Abel falou.
né? Acho que o Abel trouxe na primeira fala dele uma preocupação, acho que botou o dedo na moleira, né? De como a gente trata as fake news, como a gente trata a desinformação e discurso de ódio, né? Às vezes aquilo nos favorece, então, puxa, por que eu vou combater? Né? Me prejudica, então eu vou combater. Cancelamento, que o Emanuel pergunta, também é um comportamento que veio das... Quer dizer, é um comportamento humano, mas nas redes foi potencializado, né? Todas essas características, eu acho que elas passam pelo que o Abel falou agora nessa segunda parte que ele comentou, que é uma questão moral, né? É uma questão de ética, como o Emanuel já citou, ética e moral. Nós, seres humanos, precisamos ter regras, né? Precisamos seguir essas regras. E essas regras elas têm que ser pactuadas na nossa sociedade, né? Numa sociedade que a gente vive de uma frenética comunicação e que todo mundo tem voz, mudou completamente. Antes só o jornalismo, os veículos de comunicação que tinham essa voz, e é uma dificuldade, é uma preocupação enorme de todos nós de regular, porque também não queremos censurar as pessoas, né? Então é preciso criar um ambiente de moral e ética, e aí eu vou insistir, eu acho que o jornalismo é a flecha condutora disso, né? Porque o jornalismo ele tem, repito, uma série de técnicas e compromissos que os profissionais que estudam isso e os veículos, quem noticia, e cada vez mais a gente tem não só os tradicionais jornais ou veículos de rádio ou de TV, a gente tem veículos locais muito importantes, veículos que defendem, baseados na defesa dos direitos humanos, né? Que muitas vezes são taxados como como é que se diz isso? Enfim, fugiu a palavra, mas não são considerados como jornalismo mesmo, né? E eu acho que, repito, eu acho que fortalecer o jornalismo é o caminho, né? E a gente na ANJ, a gente tem defendido muito entre os nossos associados eu vou ler aqui porque é um trabalho do Projor, que é o Instituto, e eles lançaram recentemente uma espécie de selo de qualidade, um selo de credibilidade. Então, os veículos noticiosos que conseguem atingir 8 itens de 11 características que eles listaram, ele ganha o selo de qualidade, o selo de credibilidade. Está aberto para todos os veículos. Então, eu vou ler aqui quais são os critérios. Então, é expediente, né? Eu acho que isso é muito importante. Desde o tempo que a gente só lia os jornalões no impresso, a gente via lá o expediente, quem são as pessoas, quem é que está trabalhando, quem é que está produzindo aquela informação. Princípios editoriais, política de correção de erros, e ontem, uma palestra do presidente do Projor, a gente ficou sabendo que apenas 12% dos veículos que eles já consultaram têm política de correção de erros. E é uma coisa antiga, uma coisa milenar, o compromisso de corrigir erros. E fundamental no jornalismo. O jornalismo erra, mas corrige. O presidente da Associação Nacional de Jornais, Marcelo Reck, que diz que são gangsters da comunicação, esses não corrigem, eles não estão preocupados em corrigir, então não estão preocupados em oferecer desinformação. Afiliação a associações setoriais de jornalismo, acesso aos profissionais de redação, ou seja, você consegue falar com o repórter, com o jornalista que escreveu, propriedade do veículo, né? Identificação clara de conteúdos patrocinados. Esse é um caminho de receita dos veículos noticiosos muito importante hoje, que é o conteúdo pago, né? Nós perdemos muito a publicidade tradicional, então nós encontramos o conteúdo pago uma forma de receita bastante importante. Só que tem que sinalizar, tem que deixar bem claro que é conteúdo publicitário. Transparência de financiamento, identificação de autoria, política de privacidade e acessibilidade. Acessibilidade é um pouco mais
pouco mais rigoroso, mas eu repito, o veículo precisa atingir 8 desses itens para ganhar o selo de qualidade. Eu acho que isso é uma iniciativa importante para ajudar nesse ambiente mais ético e virtuoso, né, que a gente precisa nos processos políticos do país. Me permite uma palavrinha só sobre cancelamento, está muito rápido. Eu acho que a gente vai viver, estou vendo isso, a gente vai viver uma era de cancelar o cancelamento. Os extremos ideológicos, eles vivem de um sentimento muito forte nosso, que é o sentimento de pertencimento, né? A gente tem um caráter evolutivo, pertencer significa sobreviver com nossos antepassados, a gente carrega isso no nosso DNA até hoje. Só que esses extremos que provocam esse tipo de cancelamento transformaram o sentimento de pertencimento numa política de confinamento, ou seja, você reza 100% sobre a minha cartilha ou você vai ser cancelado de alguma forma. Eu não posso discordar de uma linha do que está escrito no Estatuto dos Canceladores. E você não confina pessoas por muito tempo, você não confina jovens. O jovem tem um sentimento transgressor inato, todos nós, um dia já fomos jovens, não quero dizer quanto tempo foi, mas já fomos jovens. A gente não consegue viver sobre essa tutela do confinamento. E a gente está vendo isso com o movimento woke perdendo força rumo afora, mundo afora. As políticas foram tão sectárias, elas estavam determinando o que você podia ou não falar, o que você podia ou não vestir, o que você podia ou não usar, que ela veio perder força mundo afora. Eu não posso ser excluído ou cancelado porque eu discordei de uma linha do que você está falando. Por exemplo, o combate à homofobia, o combate à transfobia é um tema caro a mim. Se você quiser andar de braço dado comigo para combater isso, eu vou combater. Mas eu não vou falar todos sobre hipótese nenhuma. Serve para você? Não serve, então já não faço mais parte desse movimento. Então acho que a gente vai viver a era de cancelar o cancelamento. Eu acho que esgarçou esse tecido social quando a gente está dizendo de cancelamento. Obrigado. Vamos passar para a pergunta, temos aqui um tempo. Dentro dessa ideia de congressamento que o Lula comentou no primeiro painel, seria legal se você dissesse nome e de onde é. Né? Temos uma pergunta ali no fundo, já tem uma aqui, e pode fazer a sua pergunta. Boa tarde. Boa tarde, Júnior Campos, na Paraíba. Eu gostaria de perguntar para a Hélio como a Agência Nacional de Jornalismo lida com o posicionamento político de jornalistas e de empresas. Às vezes a gente não enfrenta só o adversário político, mas como também a mídia na região. Gostaria de saber como é que a Agência Nacional de Jornalismo discute isso, posicionamento político aberto de alguns jornalistas e empresas também. Obrigado. Nós temos como regra na NJ, para que os nossos filiados possam ser associados, que sigam os princípios jornalísticos. Né? Os princípios jornalísticos passam por você noticiar de uma forma que você usa checagem e rechecagem, você está comprometido com a verdade, ponto e contraponto, né? Que é fundamental, e uma série de outras técnicas que os nossos associados têm de seguir. Isso não quer dizer que os associados e seus profissionais não tenham suas opiniões, né? Suas linhas editoriais. Então, nós temos vários associados de linhas editoriais diferentes, né? Mas que seguem princípios jornalísticos. É assim que a gente trata isso. Nova pergunta. Alberto, associado do Campo de Minas Gerais. Eu queria perguntar para o coronel e para a nossa colega operadora do direito, muito inspirado no Abel, mas resumidamente, os advogados eles têm muito bem definidos o que é a atuação deles, no sentido que todo mundo tem direito à defesa, todo mundo, independente do crime que tenha feito, etc. Como que a gente aplica isso para um marqueteiro político? Quão escroto o sujeito tem que ser para eu não poder fazer campanha para ele e submetê-lo ao crivo do eleitorado? Da mesma forma, como é que eu digo para um candidato,
Assim, eu estou prestando a assessoria correta ao meu cliente quando eu falo para ele, ó, isso aí não pode, ou eu tenho que falar com ele, cara, não pode, mas custa R$5.000, isso é candidato a governador de Minas Gerais. Qual que é, assim, eu não consigo dizer que eu estou prestando meu serviço corretamente se eu falar para o cara que ele não deve fazer isso para cometer esse crime de R$5.000. Nós estamos uma entidade de classe tentando falar abertamente. Da mesma forma, coronel, há 3 meses uma equipe minha numa cidade próxima a Belo Horizonte, fazia pesquisa qualitativa, começou a ser acossada por agentes próximos ao atual prefeito que queria fazer o sucessor, ganhando dele, aliás. Mas deu um trabalho enorme para buscar a justiça eleitoral, para buscar as autoridades. Eu teria que identificar aquelas pessoas que foram identificadas por apoiadores políticos, mas eu teria que qualificar formalmente todas essas pessoas, criar um caso jurídico ali para dizer que elas estavam impedindo a minha atuação ou atuação profissional dos meus contratados. O que eu fiz foi alugar outro imóvel, gastei mais dinheiro, sofri um abuso de poder político, mas eu iria sofrer um ainda muito maior se eu fosse buscar a justiça eleitoral, que por sua vez é o único braço da justiça que tem poder de polícia. Mas buscar esse poder me custa, dá um trabalho e não resolve. Como que um profissional lida com isso? Isso aí dá para fazer uma outra conferência aqui. Né? Essa questão, como falou o velho aqui, faz parte da poluição do processo político nosso. Infelizmente, esse jogo sujo de candidatos usa os seus capangas para fazer ameaças. Muitas delas são puro blefe, mas a gente não pode desprezar uma possibilidade de vai que. Né? O Abel até mencionou para os profissionais dele, escuta, se houver ameaça, cai fora. E é melhor cair fora. Nós temos o caso Marielle aí, que é um puro embate político. Né? 2 políticos de alto escalão do estado do Rio de Janeiro, os irmãos Brazão, comandando a polícia, e eles tinham todo esse rastro de crimes, que eram crimes da mais variada espécie. O pessoal de marketing sabe que certas áreas do Rio de Janeiro, onde tem milícias ou são áreas controladas, então, o Complexo da Maré tem 140 mil habitantes, tem 3 facções lá, mais uma milícia. A milícia fala pouco, mas 3 facções estão brigando. Só entra o candidato lá que eles deixarem. Você vai lá na favela que eu mencionei, no Rio das Pedras, tem 50 mil habitantes, deve ter 35 mil eleitores, só entra se a milícia deixar. É muito pior do que isso aí. Então, esse ambiente nosso precisa ir despoluindo, como é o nosso Rio Tietê aqui em São Paulo. Vai demorar 20 anos, vai custar muito, vai. Mas tudo depende, foi mencionado aqui, uma questão ética, parece uma coisa meio etérea. Né? O Hélio até mencionou essa questão de qualidade do jornalismo. Eu vi uma entrevista de um grande jornalista, escreveu a história do New York Times, onde trabalhou por muito tempo, deve estar com mais de 90 anos, Gay Talese, né, escrito Talese. Então foi perguntado, foi até aquele jornalista nordestino, Gelson, né? Mas, Talese, qual é a grande qualidade que tem o jornalismo? Fala de uma única palavra, honestidade. Ponto. Matou tudo o resto, né? Mas como você disse, tudo bem, vamos, por 5 mil vale a pena soltar essa bomba no lombo do adversário. Está barato. Então, a questão é justamente até onde essa ética vai em algum momento chegar para dizer que, aqui se diz, você quer ganhar a eleição ou quer ser ético? Você quer ter razão ou quer ser feliz? Né? Tem essa velha história, a gente está sujeito a elas. Então, é uma grande preocupação de evolução da nossa sociedade. A nossa sociedade é muito violenta, muito corrupta. Um grande pesquisador inglês, ele até mostra, os países mais violentos têm uma das suas características, também são os mais corruptos. Significa que esses laços de verdade, de honestidade, a gente não pratica no dia a dia.
né? Com o motorista, com o cara da padaria, da farmácia. A sacanagem permeia a cultura do brasileiro. E é necessário, obviamente, desenvolver alguma resistência a isso. É uma pergunta capciosa essa, eu acho que foi o que o Coronel falou, a gente podia ter mais um painel inteiro sobre isso. Me parece que a gente tem uma linha entre o jurídico, né, a lei e a ética aí nesse ponto. Eu penso, e eu me coloco nessa situação de até que ponto eu consigo, dentro das minhas limitações pessoais e de crenças, fazer um serviço, um trabalho que eu acredito que seja honesto, não só com a sociedade, mas com o cliente também. E eu acho que vai nesse ponto. Até que, né, o quanto que tu vai se sentir confortável em fazer uma campanha, enfim, daquela maneira. Com relação à parte das normas específicas, eu acho que, e espero que quando venha um novo Código Eleitoral, que está há 3 anos, 4 anos sendo construído, ele venha já muito mais atualizado nesse sentido de multar o que realmente faz sentido ser multado e de uma forma a impedir efetivamente aquela conduta que a gente não quer que se realize, ou então entrar numa onda de o que vale a pena custo-benefício, porque isso funciona em todas as campanhas. E eu não posso vir, assim, quer dizer, eu até posso, mas não faz não é a minha conduta de ser hipócrita e falar assim, olha, não pode, mas é aquilo que o Abel falou, não pode. Qual é a consequência? A consequência é essa. E cabe à candidatura decidir se quer correr aquele risco ou não. Claro que quando a gente está falando de inelegibilidade, a gente está falando de sanções mais graves, também a gravidade da conduta ela acaba escalando. Então, me parece que muito mais do que uma questão jurídica, é uma questão ética, moral, de saber até que ponto que eu acho que eu vou contribuir com a sociedade e eu vou conseguir ser franco o suficiente com o meu cliente de fazer entregar um trabalho bom para ele. Estamos com o tempo encerrado, temos 2 perguntas. Eu vou pedir que as 2 sejam feitas na sequência para uma resposta breve do painel. Está todo mundo com fome já. Bom dia, David Silva, aqui no fundo. Gostaria de trazer aqui uma questão que a gente não falou, que eu tenho observado que cresce na medida em que a gente se aproxima de cidades e de redutos eleitorais menores, que é a questão da violência econômica. Eu me refiro aqui à compra de votos. Na medida em que nós temos o marketing político, o jornalismo e a justiça eleitoral para fortalecer a democracia, como é que a gente vai fazer para enfrentar esse fenômeno da compra de votos, especialmente em redutos menores? E eu, de maneira talvez empírica, tenho percebido que ele cresce a cada dia, né? Em campanhas onde eu atuei, muitas vezes, nós marqueteiros, de um lado, temos aprimorado as ferramentas que a gente utiliza para poder fazer campanha, a nossa abordagem fica cada dia mais ética, mais sofisticada, mas, por outro lado, a gente continua tendo que enfrentar as velhas raposas com as velhas práticas, incluindo aí a compra de voto, que não deixa de ser uma gravíssima violência à democracia. Como é que a gente enfrenta isso daqui para frente? Eu queria colocar essa questão. Ok, a outra pergunta, e aí a gente responde as 2 em conjunto. Bom dia ainda, porque ninguém almoçou, né? Meu nome é Patrick, eu sou de Belém. Acho que a gente tem que avançar um pouco mais na discussão, acho que tem a ver com a corresponsabilização. Porque nós estamos aqui num espaço onde quem já está aqui já é diferente no mercado, podendo até investir na sua formação, podendo estar, mas é como futebol. Né? Futebol, a vitrine olha para os jogadores ali da Série A que estão, né, já tem um salário diferenciado, mas tem aquele jogador da Série B ali, aquele jogador sem série. Isso tem a ver com os profissionais de comunicação política. A precarização desse profissional, que muitas vezes ele não tem força diante do candidato de pautar o mínimo de uma pauta civilizatória numa campanha. Né? Porque não aqui, nem todo mundo aqui é o Ronaldinho.
né? Então, nem todo mundo que está no mercado consegue construir esse peso de dizer o que não fazer. Agora, se a gente consegue trazer para a legislação, sair da penumbra, se você é consultor de marketing, se você é marqueteiro, se a gente conseguir organizar isso numa reforma eleitoral, corresponsabilizando as partes do conteúdo de uma campanha, porque isso é publicado. Isso vira um material impresso, isso vira um material para TV, um material digital. A gráfica, se ela comete ali um crime, ela é punida junto com o candidato, junto com a candidatura. Mas existe regra da legislação que obriga a declarar a gráfica. Isso foi um lobby das gráficas muito bom, inclusive. Que isso amarra também o pagamento. Porque também, se tem um setor que é precarizado, muitas vezes pega muito balão, também são os profissionais de marketing. Porque como não existe algo que obrigue, isso é algo que está ali na penumbra, são poucas empresas que conseguem ter contratos, né, bem firmados com campanha, e fica bel prazer do candidato, então não tem regra. Numa relação sem regra, é muito difícil a gente estabelecer parâmetros. Então, como a gente aqui, enquanto profissionais de comunicação política, conseguimos estabelecer uma pauta mínima civilizatória do nosso mercado na relação com os clientes, para que isso possa influenciar no combate também à precarização da política. Acho que esse que é o desafio da gente conseguir trazer para o debate com a justiça, trazer para o debate entre nós, com as nossas divergências e a nossa diversidade, mas acho que é importante a gente olhar o perfil do profissional, não só do que consegue estar num debate de alto nível como esse, mas é aquele que a cada 2 anos acaba sendo chamado por uma campanha e ele não tem muita opção de dizer não. Ele acaba ali fazendo fake news, acaba ajudando na mobilização da compra de voto, ele acaba fazendo qualquer coisa, porque é do jeito que esse profissional tem que sair do salário mínimo de redação. Entendeu? Então, é como a gente consegue trazer esse debate também para a nossa própria auto-organização enquanto profissionais, para a gente ajudar a inibir isso, né? Obrigar os candidatos a estabelecer contratos e candidatos e partidos que se responsabilizem com a cobrança. Eu tenho certeza que 95% das pessoas faz aquele orçamento assim, olha, eu vou cobrar aqui o dobro, porque eu já sei que vou pegar um balão, né? E isso acontece com muita gente. Ok. Eu vou deixar aqui para a mesa responder à sua vontade. Deixa eu primeiro responder o Patrick, eu vou dar uma dica para vocês, assim, ó, anotem no caderninho. Emitam a nota fiscal até o sábado de eleição. Por quê? Independente de receber ou não, emitam a nota fiscal. Porque as candidaturas elas precisam prestar contas de todos os gastos. E ainda que a candidatura ela não declare aquele gasto, a Justiça Eleitoral ela vai circularizar, vai identificar que tem uma nota fiscal naquele CNPJ e vai obrigar a pessoa a esclarecer aquele gasto. E se essa pessoa ela for eleita, ela não é diplomada enquanto as contas dela não forem aprovadas. E com dívida de campanha, as contas dela não são aprovadas. Então, emitam a nota fiscal, repitam comigo, emitam a nota fiscal até o sábado antes da eleição, que é pelo menos diminui a chance de levar o calote. Primeiro ponto. Segundo ponto, com relação à pergunta da compra de voto. Isso eu acho que é uma situação muito mais sistêmica e cultural do que propriamente jurídica, porque existem meios duros para apurar uma compra de voto do ponto de vista jurídico eleitoral. Então, existe uma ação que ela é regida por um artigo específico da lei eleitoral, que ela proíbe e ela sanciona a compra de voto. Não só quem comprou o voto, mas quem vendeu o voto. Então, além de a pessoa receber uma multa, e essa multa ela não é uma multa de R$5.000, então além de ela receber uma multa, além de ela ter ou ser cassada caso seja eleita e ficar inelegível, isso também é crime. Então, a nossa grande dificuldade é conseguir fazer essa prova, é conseguir comprovar que foi distribuída a cesta básica na véspera da eleição e aquela cesta básica é a compra de voto. Ou então, que a prefeitura comprou um material de construção e está distribuindo para as pessoas que são fora da lista, né? Da lista de pessoas hipossuficientes que precisam daquele apoio. Então, a maior dificuldade nossa é conseguir comprovar essa compra de voto efetivamente, que ela não acontece só com dinheiro, ela não acontece só com a gravação, né? Não é a gravação
de negociação, ela acontece muito mais na surdina. Então, conseguir comprovar isso, porque existem sim meios jurídicos que a gente consegue penalizar essas pessoas, todas essas pessoas envolvidas. Agora a questão é a gente ir atrás e conseguir identificar isso. Alguém? Deixa eu falar rápido. Por favor. Acho que é mais um desabafo muito rápido. Nós vivemos no Brasil, eu chamo a fábula dos anos pares. O cidadão, ele sofre na lotação dos ônibus, tomando chuva no ponto do ônibus. Ele sofre na fila do hospital público, na escola de má qualidade, os ladrõezinhos da periferia, ladrõezões das grandes instâncias. E a cada 2 anos, de repente, lembra que ele é importante. Porque ele tem uma arma poderosa na mão que chama-se voto. Está todo mundo disputando essa preciosidade que só aparece a cada 2 anos. Eu acho que essa responsabilidade do pessoal envolvido com o marketing, de chegar nesse cidadão e falar, escuta, estou apresentando a você um candidato que é melhor que os demais aqui para resolver esses problemas que te afligiram até antes de você ser reconhecido como alguém importante na sociedade. É o único momento, nesse domingo, ou na véspera desses dias, em que esse pessoal todo é lembrado. O que nós estamos falando, na verdade, aqui, não é só, principalmente, claro, todo esse processo de viabilizar os representantes que vão governar esse povo, mas é uma enorme responsabilidade de avisar essas pessoas que estão sendo lembradas, que eles são importantes e que daqui para frente poderá ser melhor a vida deles. Essa é uma visão ingênua que eu tenho de todo esse processo político, né? Eu gostaria de deixar aqui. Bacana. Bom, vamos encerrar então aqui, agradecendo a presença de todos. Nós temos uma boa programação para a tarde também, não é isso? Você vai falar? E eu deixo uma última mensagem. Os que não são, associem-se ao campo.